Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um react deste canal. E hoje vamos estar vendo um vídeo do meu caro do canal Ciência do Dia, a gravidade entrópica explicada. Vulgo videozinho de ciência, né? Que assim, é o tipo de vídeo que normalmente quando eu estou em off. Calma aí, deixa eu dar aqui uma coisa. Acho que não precisa de legenda aqui, precisa. Sei lá, posso colocar, mas não seria necessário. Vou deixar aí para casa. Mas tipo, é o tipo de vídeo que eu em off eu normalmente pegaria para simplesmente ver quando eu não estou tipo fazendo nada, se calhar editando ou então coisas assim, porque é o tipo de vídeo que eu normalmente eu deixo tipo no background e eu só fico ouvindo, às vezes não prestando atenção. Mas vamos ver o que é que eu consigo. Eu não sou exatamente um cara de fucking física ou biologia, pelo menos o máximo que eu tenho é que eu estudei o básico e eu até que não era tão mal quando estava na escola. Aí eu fui para literalmente a universidade e aí a universidade comeu o meu cérebro. Acabou comigo mentalmente. Então, vamos ver, né, no que é que isto aqui pode dar. Bora lá, a ciência do dia. Vamos ver o que é que consegue explicar aqui. Partículas explica quase tudo o que acontece na natureza através de partículas. Até por isso que esse é o nome. E até onde nós entendemos, essas partículas são mensageiras dos componentes mais fundamentais da nossa realidade, os campos quânticos. Os detalhes aqui não são importantes. O importante é que essa teoria é praticamente o mais próximo que nós temos de perfeição. Se não fosse... Calma aí, eu vou ser bem sincero, essa legenda tá-me a tirar do vídeo. Vou tirar a legenda, mano. Sei lá, a legenda, tipo, ela fica cortando no meio do local da frase que eu acho meio, sei lá. A legenda não funciona, pelo menos pra mim. Até onde nós entendemos, essas partículas são mensageiras dos componentes mais fundamentais da nossa realidade, os campos quânticos. Os detalhes aqui não são importantes. O importante é que essa teoria é praticamente o mais próximo que nós temos de perfeição, se não fosse uma falha gigantesca. Uma falha. A gravidade. Nós descrevemos praticamente toda a natureza e as suas interações usando partículas quânticas, mas nós não conseguimos fazer o mesmo com a gravidade. E não é por falta de tentativas. O modelo padrão até propõe a existência de uma partícula da gravidade, que seria o gravito. Mas a verdade... Sim, tipo, isso aí é uma forma de dizer que tipo, tem partícula que define tudo, tipo os campos magnéticos, as paradas todas que forçam a realidade, mas ainda não descobrimos a que exerce a força da gravidade. O que é que explica a gravidade em si? É que até hoje, nenhum grupo de pesquisa e nem mesmo Einstein conseguiu combinar uma descrição quântica da gravidade com a nossa melhor teoria comprovada para a força da gravidade, que é a relatividade geral. Combinar a relatividade geral com física quântica é um dos problemas mais importantes da física há quase um século. E apesar dos avanços, não parece que nós estamos perto de resolver esse problema. A ideia que eu quero explicar hoje é a de que talvez essa combinação de fato seja impossível. Combinar gravidade e física quântica pode ser uma ideia errada. Talvez a gravidade precise ser combinada com uma outra teoria física para alcançar sua forma final. E essa teoria física seria a termodinâmica. Em um primeiro momento, isso não parece fazer sentido. Temperatura? A termodinâmica é a área da física responsável por estudar o fluxo de energia na média, sem se importar muito com detalhes microscópicos. Então, como uma teoria que trata de comportamentos médios pode explicar a força da gravidade? O coração da proposta é justamente que a gravidade não é como as outras forças fundamentais da natureza que nós descrevemos com física quântica. Enquanto as forças eletromagnética, nuclear, fraca e forte são consequências da expressão de campos quânticos em um nível subatômico, talvez a gravidade só seja relevante como efeito médio das leis da termodinâmica. Em outras palavras... Tipo, meio que o fator de que a gravidade não importa muito quando ela é, vamos dizer assim, feita em baixa escala, diferentemente dos outros que importam em baixa escala, tipo, eletronuclear em baixa escala ainda exerce uma influência, tipo, vamos dizer assim, realmente importante, enquanto que a gravidade só realmente começa a exercer a sua influência em larga escala. É isso? A gravidade só seja relevante como efeito médio das leis da termodinâmica. Em outras palavras, ela não seria uma força fundamental da natureza. Mas como que isso poderia fazer sentido? A termodinâmica é uma área capaz de explicar uma quantidade impressionante de coisas, que vão desde o congelamento da água, formação de tempestades na atmosfera, até o funcionamento do motor do seu carro. E ainda mais impressionante é que a termodinâmica explica toda essa diversidade de fenômenos partindo de algumas poucas ideias. Toda vez que a gente fala de futuro, a resposta sempre volta para a mesma coisa: tecnologia. Só que o futuro não é feito só por quem usa tecnologia, mas por quem cria tecnologia. E se você quer fazer parte disso, não importa se está começando do zero ou se já trabalha na área, a Alura tem tudo o que você precisa. Aqui é o famoso, né? Quem quiser apoiar o canal dele com as paradas tudo mais, vai lá pelo link dele, e quem tiver interesse em fucking cursos com a Alura e tudo mais, vai pelo canal dele para dar o apoio para ele.
E em vez de pesquisar, porque aí é o famoso. A Alura sabe que tu vieste pelo link dele e aí patrocina mais o meu caro. Assim, porque eu não me lembro qual que é o nome agora do Ciência do Dia. Não me está a vir na mente. Mas que seja, vão para o canal dele. Ponto. Dito isso, skipar aqui para a frente porque no momento a Alura, como eu estava dizendo, aqui acaba. Pronto. Leis da termodinâmica. E não tem uma única forma de escrever essas leis. Existem várias versões que são equivalentes entre si. Por exemplo, se você quer estudar motores, você pode escrever as leis da termodinâmica em torno das limitações impostas sobre motores. Agora, se nós queremos estudar como a termodinâmica se relaciona com forças, em particular a força da gravidade, o melhor é usar a chamada formulação variacional da termodinâmica. E por variacional, o que nós queremos entender é como as coisas mudam em termos de variações de quantidades-chave, como energia e entropia. Quantidade. O primeiro princípio é o seguinte: em processos espontâneos, a energia nunca aumenta, e em geral ela diminui. Ou seja, fenômenos físicos buscam alcançar estados de baixa energia. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Você tem uma bola no topo de um morro. Uma bola. No alto do morro, a bola tem alta energia gravitacional. Se você der um cutucão nela, ela vai rolar morro abaixo, diminuindo a sua energia gravitacional. A bola tende a perder energia porque a energia é minimizada. Agora, se ela estiver num vale, que é um local de baixa energia gravitacional, você pode até dar um chute na bola, que pode até se mover. Mas no fim, ela vai rolar morro abaixo de volta para a posição de menor energia. E essa imagem de uma bola rolando morro abaixo para alcançar... Tá, ok. Então, tipo, se tá lá no topo, e ela rolar morro abaixo, ela vai perder energia, mas ela não vai conseguir subir de volta para a energia que ela estava. Então, ela tem como perder. Mas se tu colocares ela indo para cima, ela vai acabar voltando para baixo. Então não tem como subir, só tem como ir para baixo. Agora, onde é que isso aí vai me levar? Vamos ver. Um estado de baixa energia é uma boa analogia para diversos fenômenos da natureza. Muitas reações químicas, elétricas e até comportamentos biológicos são muito parecidos com uma bola rolando morro abaixo para alcançar um estado de baixa energia. Ou seja, estados de alta energia tendem a ser instáveis. E estados de baixa energia tendem a ser mais estáveis. Só tem um problema. Nem todos os fenômenos podem ser descritos só por minimização de energia. Vamos imaginar que você bote água quente e umas pedras de gelo dentro de uma garrafa térmica e aí fecha a tampa. O gelo e a água estão isolados dentro da garrafa. Então, a energia desse sistema não vai mudar. Mas mesmo assim, se você abrir a garrafa depois de 1 hora, o gelo vai ter derretido e a água vai ter esfriado um pouco. Então o sistema mudou, mas não devido à mudança total de energia. O que mudou foi outra coisa. E é essa coisa que nós chamamos de entropia. Existem várias formas de pensar em entropia. E a forma que nós vamos focar hoje é a ideia de que a entropia mede desordem ou desorganização. E pensando por esse lado, um sistema com água quente e gelo, ambos separados, bonitinhos, cada um na sua, é mais organizado do que um monte de água morna. Então, quando nós começamos o nosso experimento com a garrafa térmica, o sistema de água mais gelo tem baixa entropia. E no final do experimento, quando nós abrimos a garrafa e nos deparamos apenas com água morna, o sistema tem alta entropia. E esse é o nosso segundo princípio variacional da termodinâmica. Em processos espontâneos, a entropia nunca diminui. E, em geral, ela aumenta. E é aqui que você deve estar... Em processos espontâneos, a entropia nunca diminui, então ela aumenta. Então sempre fica mais, entre aspas, desorganizado, mais... Tipo, a energia das coisas se junta, meio como se fosse, tipo, uma coisa que está quente e outra fria, vai acabar entrando no... meio que ficando morno, entre aspas, e aí a entropia aumenta por causa disso. Tá, agora é o famoso. Eu não sou uma pessoa inteligente para entender onde é que nós queremos chegar com isso, então vou deixar ele falar, né? Perguntando, Pedro, mas se eu conseguir entender alguma coisa do final. Gravidade? Tu esqueceu de tomar teus remédios hoje? E a resposta para ambas as perguntas é sim. Nós ainda estamos falando de forças da gravidade. Mas antes eu preciso falar de forças termodinâmicas. Até porque força é a primeira metade de força da gravidade. Força. Você provavelmente já conhece a ideia de forças, como por exemplo, leis de Newton. E sim, isso é uma forma de pensar em forças. Lei da inércia. Mas quando nós falamos de forças termodinâmicas, nós estamos usando um conceito de força bem mais geral. E o que eu quero dizer com isso é que tudo que gera mudança de entropia pode ser visto como uma força termodinâmica. Ou, se nós quisermos dizer a mesma coisa, só que de uma maneira um pouco mais útil, variações na entropia de um sistema podem ser associadas com forças. Por exemplo, quando o gelo derrete na água quente, ele ganha energia na forma de calor, e a água perde energia, que é esse mesmo calor que o gelo ganhou.
E no Exato. processo, esse movimento de calor aumenta a entropia. E existe uma força termodinâmica associada ao movimento de calor, que é a temperatura. De forma Temperatura é bem uma geral, força. a temperatura é uma força termodinâmica. Porque a temperatura gera movimento de energia e mudança de entropia. É a temperatura que faz com que o calor saia do corpo mais quente para o corpo mais frio. Mas não precisamos parar por aqui. Você por acaso já sentiu uma brisa de verão vinda do mar? Esse vento é o resultado do movimento de partículas de ar indo de um lugar para o outro e batendo na sua cara no processo. E o movimento de matéria também é um tipo de movimento de energia. O vento faz com que o ar de diferentes regiões da atmosfera se misturem, aumentando a entropia da atmosfera. E se tem aumento de entropia, tem uma força termodinâmica associada. E essa força é a pressão. O vento se move de zonas de alta pressão para zonas de baixa pressão atmosférica. E como eu acho isso lindo, a gente pode continuar com mais um exemplo. As células do seu corpo dependem de manter a separação entre elas e o ambiente externo para se manterem vivas. O que é um estado bem organizado. Voltando, antes de eu ser interrompido pela mamãe D, me dê o ambiente externo para se manterem vivas. os exemplos um que eu estado quero. bem organizado. Em outras palavras, as células mantêm baixa entropia. Mas para fazer isso, elas precisam controlar quais substâncias químicas entram e saem pelas paredes celulares o tempo todo. Ou seja, células gastam energia para baixar a entropia. É por isso que você tem que comer. E se tem mudança de entropia, tem uma força associada. E, de fato, a força associada com o controle de movimento de substâncias químicas é chamada de potencial químico. E essa associação entre variação de entropia e essa aí já era fora do meu não conhecimento. É só conceitual. É possível usar uma matemática um tanto quanto complicada para encontrar expressões que descrevam as forças termodinâmicas. Beleza, mas eu isso tenho permite medo que a tanto gente quanto complicada, mas ainda bem que eu não vou ver no gravidade vídeo. entre essas forças termodinâmicas? A primeira ideia, sim, veio de um artigo publicado em 1995 Equação do por estado de Ted Einstein. Jacobson. E aqui eu vou ter que simplificar muito. Então, por favor, não me xinguem, mas é por uma boa causa. O artigo de relaxa. Jacobson parte de uma Eu tava à expressão para espera. a entropia de buracos negros e horizontes de eventos descoberta por Stephen Hawking e Jacob Bekenstein. Os dois físicos partiram da relatividade geral de Einstein e, estudando o fluxo de energia, encontraram uma expressão para a entropia de buracos negros. Imagina se eu não tivesse simplificado. O que Jacobson Pai fez do em céu. 1995 é o contrário. Ele parte da expressão da entropia de buracos negros e deduz a relatividade geral de Einstein a partir dessa equação termodinâmica. Importante. O artigo não afirma que gravidade é fundamentalmente uma força termodinâmica, mas ele mostra que é sim possível estudar gravidade através de variações em energia e entropia. Mesmo assim, o artigo dá origem à ideia de fundamentar a gravidade na termodinâmica, que hoje em dia é uma ideia que nós chamamos de gravidade entrópica. E na teoria, a ideia é simples. Tudo que a gente precisa Estamos é começando encontrar a uma chegar variação de ao nome entropia do que vídeo, mano. implique na força da gravidade. Mas essa simplicidade chega até a ser ruim, porque não é nem um pouco óbvio por onde a gente deve começar. Mas isso parece ter mudado graças a um artigo publicado em 2025. Aparentemente, alguém conseguiu dar o primeiro passo para criar uma ideia um pouco mais precisa de gravidade entrópica. Para deixar claro, o objetivo do artigo publicado por Caridas e colegas é criar um chamado modelo didático para gravidade entrópica, na esperança de motivar outros pesquisadores a investirem mais tempo nessa ideia. Esse artigo ainda não é uma tentativa robusta de explicar a gravidade através de entropia, e sim uma tentativa de explorar por onde nós podemos começar essa busca. E os resultados são bem interessantes. O primeiro passo é criar um modelo para um ambiente. E daí nós vamos adicionar matéria nesse ambiente e ver como que a presença de massa muda as coisas do ponto de vista de energia e entropia. E o ambiente usado aqui é basicamente um tabuleiro cheio de pequenos ímãs espalhados. E a direção do campo magnético dos ímãs é representado por setas. Eu sei que isso pode parecer meio aleatório, mas nós precisamos lembrar que quase tudo na natureza tem campos magnéticos. Sim. E esses ímãs podem ser pensados como átomos de um gás ou partículas de radiação, como a radiação cósmica de fundo que permeia o universo. O que vai gerar a gravidade é justamente como um corpo massivo afeta esses ímãs. Mas vamos por partes. Na ausência de grandes massas como planetas ou estrelas, esses ímãs apontam para direções basicamente aleatórias. O sistema está extremamente desorganizado. Então ele tem alta entropia. Agora, quando nós adicionamos um planeta, as coisas mudam. Um planeta é feito de átomos. E os átomos são basicamente pequenos ímãs. Então, o planeta é tipo uma bola de incontáveis ímãs. O que significa que a presença dele vai afetar a direção dos ímãs ao redor. E mais precisamente, ímãs próximos ao planeta vão se alinhar com os ímãs do planeta, criando uma região organizada. Mas se nós pensarmos na entropia como desordem,
Se nós aumentarmos a organização, o planeta abaixa a entropia. E a gravidade é a atração entre corpos massivos. Então vamos pensar o que deve acontecer se ao invés de nós colocarmos 2 planetas nesse tabuleiro de ímãs. Inicialmente, nós vamos colocar os 2 planetas distantes um do outro. E cada planeta, individualmente, vai abaixar a entropia ao seu redor, alinhando os ímãs mais próximos. Só que acontece se agora, a pergunta os 2 planetas se nós deixarmos o tempo passar, o que vai acontecer com esses 2 planetas distantes? Aproximar. Para responder essa pergunta, nós vamos usar o princípio variacional da entropia. A entropia, em geral, aumenta. Então, esses planetas têm que se mover de forma a maximizar a entropia. E como eles podem fazer isso? Ambos os planetas diminuem a entropia alinhando ímãs. Quando os planetas estão afastados, eles afetam muitos ímãs, o que resulta em um cenário de baixa entropia e alta organização. Mas se os planetas se aproximam, eles começam a afetar os mesmos ímãs. E com menos ímãs sendo organizados pelos planetas, a desordem aumenta. Assim aumenta a desordem. E se os 2 planetas estiverem bem próximos, eles afetam basicamente só metade dos ímãs do que afetariam se estivessem distantes um do outro. Ou seja, os 2 planetas juntos têm mais entropia do que separados. Exato. Os planetas se aproximarem faz a entropia aumentar, o que significa que existe uma força termodinâmica aproximando eles. E no artigo, os cientistas mostram que, nas condições certas, essa força pode ser igual à lei da gravitação universal de Isaac Newton, que diz que a força gravitacional é igual à constante gravitacional vezes as massas dos planetas e tudo isso dividido pela distância entre eles ao quadrado. E tudo bem, eu concordo que a gravidade de Newton não é a nossa melhor teoria da gravidade. Mas como eu falei, esse artigo não está tentando resolver o problema como um todo. Ele está tentando fazer a bola começar a rolar morra abaixo. O artigo até apresenta um segundo método para deduzir a gravidade newtoniana através da entropia. Na esperança que começar a encontrar uma explicação para depois colocarem os termos corretos em cima dela. Que é tipo assim, não está totalmente correto, mas se calhar estamos um passo a mais para chegar lá. Tipo, de uma certa forma isso faria com que tipo, os planetas do universo que não têm uma órbita entre algo, eles meio que vagam em busca de finalmente encontrar alguma outra coisa que exerça essa força da gravidade, e quando encontram algo semelhante que exerce essa força da gravidade, automaticamente a entropia aumenta e estabiliza meio que o planeta naquele sistema, meio que formando esses sistemas solares e meio que fazendo as órbitas dos planetas de uma certa forma. Mas é o que eu entendi daqui, tá ligado? Meio que um planeta que não tem um sistema no qual orbitar, ele vai, se seguisse 100% essa, vamos dizer assim, essa coisa da entropia, ele vai ficar vagando até que ele encontre um outro planeta, alguma outra estrela, alguma outra coisa que exerça uma força de gravidade que faça com que a entropia do planeta aumente, assim estabilizando a rota dele, de uma certa forma. Um dos 2 métodos possa motivar o desenvolvimento de uma versão mais robusta da ideia de uma gravidade entrópica. Outra coisa muito importante que o artigo aponta é que deve ser possível diferenciar experimentalmente entre gravitação quântica e gravitação entrópica. Forças entrópicas são o resultado médio da combinação de inúmeras forças microscópicas, e por isso elas estão sujeitas a flutuações quase aleatórias de intensidade. É tipo pegar um balão de gás e deduzir uma velocidade média para as partículas daquele gás. Mas se você for olhar átomo por átomo, alguns deles vão estar muito acima dessa velocidade e outros muito abaixo. Se a gravidade for entrópica, experimentos buscando estudar efeitos da gravidade em escala atômica devem ver flutuações estranhas da intensidade da gravidade, algo que, obviamente, não aconteceria se a gravidade fosse similar às outras forças do modelo padrão. O problema aqui... o foda é que como é que tu vais medir a gravidade em baixa escala quando que é muito difícil realmente, por causa que em baixa escala não sei se teria um exemplo que para comprovar a intensidade da gravidade, tipo numa baixa escala, porque em baixa escala parece que a gravidade só meio que para de existir ou alguma coisa, não é que para de existir, tipo, o termo não está correto provavelmente, ele vai explicar melhor do que eu. É que, para saber qual é o tamanho esperado dessas flutuações de intensidade na força da gravidade, primeiro nós vamos precisar criar uma versão um pouco mais definitiva da gravidade entrópica. E o artigo faz um bom esforço em mostrar que essa ideia vale sim a pena. Eles até já começaram a estudar como combinar a gravidade entrópica com propriedades quânticas da matéria. E sim, existe uma chance de que a ideia da gravidade entrópica esteja errada. Mas isso é verdade para todas as ideias da ciência. Nós sempre podemos estar errados. Por isso que eu acho bom... A parada da ciência é tipo descobrir que tu estavas errado, fazer uma teoria nova.
Aí estudar novamente, descobrir que tu estavas errado, e aprimorar a teoria e vamos seguir para tentar experimentar. E segue essa parada de descobrir que está errado, volta para o começo, refaz, descobre que está errado, aprimora, refaz, e isso vira ciência, né? Até que em algum momento encontramos uma explicação que, vamos dizer assim, nos é útil, às vezes não está 100% correta, mas vai ser útil para aplicarmos em outras coisas. Em relação a tipo campos eletromagnéticos para fazer baterias ou enviar ondas de rádio, que às vezes podemos não entender completamente o 100% o porquê, mas pelo menos já conseguimos aplicar em coisas que nos é útil para a vida, tá ligado? Então, esse é um ponto muito da ciência, que é, tu podes estar errado sobre muita coisa, ou tu podes estar errado sobre muita coisa, mas só conseguir ir descobrindo e saber que pode não ser 100% correto, mas estamos chegando mais e mais perto, esse é o ponto da ciência, tá ligado? Nunca estar correto, mas sempre procurar uma resposta melhor. Encontrar respostas e novas perguntas, algumas delas cada vez mais profundas. Yep. Enquanto isso, juntar a gravidade com física quântica continua sendo uma enorme pedra no sapato no mundo da física. Mas o que vocês acham dessa ideia? Faz sentido a gravidade ser entrópica? Digita aqui nos comentários. Bora conversar. E muito obrigado, e até a próxima. Pelo menos não me pareceu... Inicialmente não me pareceu ter tanta coisa contra, mas obviamente se for a pensar muito mais a fundo, aí tem que ver o que é que consideraria a entropia subir. Porque normalmente a entropia, ela sobe conforme a desorganização vai sendo maior, né? A entropia sobe quanto mais desorganização tiver. E o objetivo é a entropia subir. Então, a parada para meio que desprovar isso seria tipo de encontrar um exemplo onde a gravidade interaja de uma forma onde a entropia não busque subir e sim buscaria descer. Que aí literalmente provaria ao contrário. Só que inicialmente eu não conseguiria pensar em um termo que faria sentido para isso. Seria meio que encontrar alguma coisa da gravidade que fizesse, sei lá, planetas se afastarem de alguma forma. Ter uma gravidade inversa, não sei. Alguma coisa assim do tipo, se calhar provaria o contrário, ou não. Uma outra coisa que também fico me perguntando, existe já uma forma de meio que ver a gravidade em baixa escala? Porque normalmente gravidade é uma coisa que nós, tipo, pelo menos uma pessoa como eu, que não tem conhecimento físico, lembrando, eu não busquem conhecimento físico a partir de mim, eu só estou a ver o vídeo porque eu acho legal. Será que, tipo, já temos uma forma de ver a gravidade em baixa escala? Porque, tipo, normalmente quando uma pessoa comum pensa em gravidade, normalmente é pensar, tipo, sei lá, a gravidade da Terra em relação a outros planetas, a gravidade do Sol em relação à Terra. Meio que sempre essas quesitos de a gravidade de um planeta em relação ao outro, que é tipo sempre em coisas de alta escala como um todo, né? Eu não me lembro de tipo pensar, tipo, sei lá, a gravidade que uma partícula exerce em relação a outra partícula, tá ligado? Eu não sei se existe, mas se existe e alguém sabe ou tem a capacidade de pesquisar isso e ter uma resposta confiável, deixem aí nos comentários. Mano, vídeo interessante, vídeo maneiro. É o tipo de vídeo que eu não vou entender tudo. Acho que tem vídeos do Ciência do Dia que eu acho que eu acabo entendendo mais do que outros. Este aqui é mais sobre física como um todo, então eu acabo ficando perdido para cá e para lá. Mas eu entendi, vamos dizer assim, o geral, eu acho, da ideia de... É uma outra teoria da física para juntar essa, vamos dizer assim, a parada da gravidade com esse conceito da entropia, da desorganização aumenta no sistema toda vez que tem essas trocas de energia, trocas de coisa entre como é que eu diria? Entre sistemas, entre... É que a palavra correta... É que dependendo da palavra... Eu quero falar uma palavra, só que dependendo da palavra que eu falar, está totalmente incorreto por causa que são termos científicos. E eu sei disso porque tem uns termos muito específicos para falar das coisas. Que é tipo, o sistema é uma coisa, só que daí sei lá, não é ser a palavra que eu quero, caralho. O planeta barra... partícula... Foda-se. Eu não vou achar a palavra, caguei. A minha mente a minha mente está me sabotando.
É basicamente isso. A minha mente está me sabotando. Está dando branco nas palavras. Não gosto disso. Bom, é isso aí, mano. Obrigado a quem viu até aqui. Inscrevam-se no canal que não for inscrito. Ativem o sininho para não perder nenhuma das notificações do canal. Compartilhem e deixem um like para ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas. Deixem aí nos comentários caso vocês querem ver outros vídeos do meu cara Ciência Todo Dia. E recomendem qual é que vocês gostariam de eu ver vendo. Porque tem muitos vídeos que eu vi. Tem outros que eu já vi. Mas aí qualquer coisa eu vejo aí qual é que eu não teria visto para postar e trazer, né? Tem uns quantos aí que eu poderia ver ainda. Então... E também, vão lá no canal dele, que vai estar aí na descrição, justamente com o vídeo dele. Deixem o apoio, que o cara é bom no que ele faz. O cara faz as explicações de uma forma bem mais simples. Tanto tipo, assim, eu atualmente estou numa fase da minha vida que o meu cérebro não está nem um pouco preparado para entender, como é que eu digo, contas matemáticas e essas paradas todas. E mesmo assim eu ainda consegui meio que entender um pouco, necessariamente. Então, eu acho que o cara é bom no que faz, tá ligado? O cara sabe falar. Eu acho que ele merece muito o sucesso que ele tem fazendo o tipo de conteúdo que ele faz no YouTube. Então vão lá no canal dele, deixem o apoio. E na descrição vai ter o meu canal de lives, que faço lives todos os dias, jogando jogos variados por aí. Então agradeceria muito quem pudesse passar por lá e dar o apoio, ver uma live ou até se inscrever no canal. Com isso, como eu já disse, deixem nos comentários que outro vídeo do Ciência Todo Dia que vocês gostariam que eu viesse. E nos vemos em outro vídeo, outro react ou então outra live. Fui!